Gente, o podcast Frontalmente, a ideia é saber mais sobre a pessoa por trás da profissão e linkar a profissão com o dia a dia daquela pessoa. Então, a entrevista inicial é com a minha irmã, doutora Wélita, que é médica, que já foi prefeita, que é mãe e que tem muita coisa, por incrível que pareça, apesar dela ser uma pessoa pública, para contar. Nesse Dia do Trabalhador, eu não conheço referência melhor para iniciar o podcast, a abertura, né, do que com a minha irmã, que vejo trabalhar desde pequenininha, antes mesmo do pai da gente falecer, quando ela ainda era adolescente. Então, doutora Wélita, nesse Dia do Trabalhador, qual sua mensagem para o trabalhador? Vamos falar muito sobre trabalho, sobre mulher, sobre sobre você que está me ouvindo, mas eu vou agora lembrar do trabalho, né? Do Dia do Trabalhador. É um dia maravilhoso, onde a gente tem que parar para pensar, para ressignificar nosso dia a dia, se nosso trabalho está sendo digno, se está dignificando nossa família, se a gente está bem onde está trabalhando. Um ponto, todo trabalho deve ser digno. Então, você deve ter suas condições de trabalho, seu salário, seus direitos, seus deveres. Então, a gente precisa sentir isso. Hoje é aquele dia onde você vai parar, dar uma pausa para curtir. Claro, feriado é dia de curtição e o brasileiro adora curtir. O brasileiro é especialista, né, em curtição. Em curtição. Então, por que não no dia do trabalho a gente não deixar aquela tarefa final? A gente, mulher, falando da mulher, né? A gente tem aquela mania de dizer, é feriado, eu vou arrumar o guarda-roupa, eu vou arrumar minha casa, eu vou faxinar, eu vou arrumar isso, aquilo. Eu sugiro, eu acho que a gente não devia fazer faxina hoje. A gente deveria, sim, viver o dia intensamente. Pensar, repensar como está sendo, onde eu posso melhorar no meu trabalho, como é que eu posso ganhar mais, como é que eu posso produzir mais, como é que eu posso me sentir e fazer as pessoas ao meu redor se sentir melhor. Tudo isso faz parte do Dia do Trabalhador. É o dia onde a gente tem que parar, doutora Wélita, e dizer assim, vou começar novamente amanhã um novo dia. E aí, talvez, fica a dica para quem trabalha em casa, né? São as donas de casa. Tem pessoas que trabalham em casa e parece que isso não é trabalho. E hoje, dividir a tarefa, né? Assim, de hoje ser a pessoa que não precisa acordar mais cedo para fazer a comida, de ser a pessoa que não precisa acordar mais cedo para lavar os pratos. Vamos começar essa cultura de divisão de trabalho dentro de casa, porque parece que o trabalho da doméstica, da dona da casa, é invisível e é um trabalho bem difícil. Mas, voltando para a entrevistada de hoje, doutora Wélita, como foi ter que sair de casa para dar plantão, você é ginecologista, e deixar as crianças pequenas, às vezes com febre, às vezes doente? Como você conseguiu driblar essa dificuldade? Porque acredito que tenham mães que, mesmo hoje em dia, com a tecnologia, a distância física ainda é muito massacrante, de ter que sair para cuidar, para trabalhar e ter que deixar o seu filho em casa no momento que o seu filho precisava. Não, é terrível. É sofrer novamente, de reviver todos esses momentos duros, né? Que toda mãe, toda mulher que está vivendo, está me escutando agora sabe como é difícil deixar seu filho para sair para trabalhar. Mas é necessário. Mas a vida nos obriga a isso. A gente precisa... Não nos obriga, mas a gente merece. A gente merece ter nossa dignidade, nosso trabalho, sair, poder produzir, melhorar a qualidade de vida nossa e dos nossos. Então, foi muito pensando nisso, em me qualificar. Então, eu tive Antônio Felipe, meu primeiro filho, aos 23 anos, me formando em medicina, e precisava me especializar, precisava fazer residência lá no IMIP, onde era um hospital que precisava trabalhar muito, era uma dedicação exclusiva. Tinha passado no concurso público do Estado, que tinha que também trabalhar. Então, foi assim. Eu, quando paro para pensar, me pergunto como conseguir. Mas aí vem a resposta, você consegue. É você querer. Querer é poder. Então é difícil, é duro, é uma dupla jornada, você chega em casa, tem que amamentar. Inclusive,
eu tenho o prazer de dizer que amamentei Antônio Felipe, exclusivo 6 meses. Exatamente. Quando saía para trabalhar, deixava o leite para descongelar. Isso. E agora eu tive a sorte de contar com uma rede de apoio muito grande, né? Então eu tive mãe, irmãs, parentes, primos, muita gente que me ajudou. Isso é importante. Não soltem a mão da rede de apoio. Não soltem a mão dos amigos, dos parentes, dos familiares que podem ajudar você nesse momento. Nesse momento de ter que sair para trabalhar, ter que cuidar da casa, que deixar a comida pronta, deixar a cama forrada, que rapidinho chega o dia de você voltar para casa, a hora. Nesse período que Felipe era criança, ou no que Renata era criança, você lembra, assim, alguma situação que tenha sido a mais difícil? Tenho que ir para dar plantão, não posso deixar. E ocorreu isso. Consegue lembrar? Consigo lembrar, sim, de muitos réveillons, festas, carnaval. Réveillon que eu tinha que dar plantão. Eu lembro de um réveillon que marcou muito. Eu não vou chorar, mas eu vou fazer uma pausa. Onde, no primeiro ano de Felipe, onde Renato levou ele para o hospital meia-noite, porque eu estava trabalhando. E eu nem pude, eu estava numa cirurgia, numa cesárea, e eu nem pude romper o ano com ele. Então, acostumei Depois, quando as crianças crescem, elas não querem mais ficar com a gente no Réveillon, né? Então, é o primeiro Réveillon do meu filho, eu não pude ficar, porque eu estava trabalhando. E ele estava doente. E você estava ajudando outra pessoa a vir ao mundo. E eu estava trazendo outra pessoa ao mundo. Depois que passou o susto, né? Você ficou provavelmente muito agradecida de ter conseguido fazer sua função de médica, mesmo tendo que colocar a função de mãe em segundo plano. Sim, eu acho que sim. Toda a minha trajetória de profissional, eu sempre priorizei muito o trabalho, a qualidade do trabalho. Então, tanto fazia eu estar trabalhando no particular, no consultório, estar atendendo aquela pessoa que está pagando, como estar atendendo aquela pessoa que o SUS estava pagando. Então, como também estar atendendo aquela pessoa que não estava pagando nada nem no SUS, estava precisando de atendimento. Então, é isso, isso é ressignificar o trabalho. Em qualquer trabalho que você esteja, se você faz com amor, com carinho, com dedicação, se você veste a camisa do seu trabalho, quer que seja agricultura, todo trabalho é importante, todos sabemos disso. Então, a gente não come o feijão se não tiver agricultor para plantar, ou não tiver o comerciante para vender, se a gente não tem o caminhoneiro que transporta aquela comida. Então, todo trabalho é muito importante. E o ser humano precisa entender isso. A gente precisa tentar fazer tudo da melhor forma possível. Isso a gente vai se moldando e vai conseguindo ao longo da vida. No começo, realmente, adolescente, recém-formado, a gente erra muito, a gente tentar fazer do jeito que a gente pensa, mas aos poucos você vai se moldando e você vai vendo que a ética, a moral, os bons costumes, a sociedade vai te moldando para que você consiga fazer mais e melhor. Na sua época de gestora do município de Vertente do Lério, no município que a gente nasceu e foi criada e mora, você se sente mãe dessa população? É como se você precisasse, assim, justamente isso que você está dizendo, assim, poxa, olha, tem gente que não tem condição nenhuma e se eu não fizer por essa pessoa, talvez a situação dela piore. E, assim, eu lembro que você foi eleita por 2 vezes consecutivas, ou seja, o seu primeiro mandato foi aprovado. Você se sente, assim, responsável pela sua população, responsável pela sua comunidade, responsável pelas pessoas que você viu crescer, nascer, ajudou a vir ao mundo, que quando você era criança eram adultas, que ensinaram você a ler, a escrever, a brincar. Como é a sua relação com a população do município que você vive? Como você se sente em relação a esse povo? É uma pergunta, assim, bem
bem profunda, mas eu nunca não tinha raciocinado nesse sentido, mas eu acredito que a palavra é responsabilidade mesmo. É o cuidado, né? É o cuidar das pessoas, é amar. O amor vem sempre junto do cuidado. Então você não consegue separar essas duas palavras. Quem ama, cuida, e quem cuida, ama. Né? Então, ao longo da vida, eu comecei a trabalhar muito cedo. Falar do trabalhador, né? Hoje é dia do trabalhador. Então, eu comecei a trabalhar, como vocês que têm a minha idade, ou mais velhos, sabem disso. Quando meu pai morreu, eu tinha 11 anos de idade. Então, a gente ficou órfão. A minha mãe com 4 filhas pequenas, e ela tinha um comércio, um pequeno comércio, uma padaria, que precisava vender pão e bolacha. Então, eu aprendi a ensacar a bolacha, a pesar a bolacha, botar no carro e vender. Vendia nos sítios, nas comunidades, e voltava, e pasme, uma criança de 11, 12 anos, com o dinheiro, a cobrança do dinheiro ali, e não, nessa época não tinha violência, né? Então voltava. E vendia bem, e conseguia interagir com os donos da venda. Eu lembro que, assim, você a gente não tinha, era mãinha, 4 filhas, eu com 8, você com 12, o Edna com 14, eu acho, e Elinha com 4. E manhã, pai foi assassinado, manhã ficou muito abalada. E você tomou a frente, mesmo tendo que estudar em Surubim. A feira daqui era na segunda-feira, a gente fazia o sítio na terça, fazia no domingo. E mesmo tendo que estudar, você dava conta. E quando chegava, e às vezes a gente era criança, não queria muito, e você insistia. É como se você tivesse assumido o papel de mãe, inclusive de manhinha. Teve uma época que manhinha ficou muito fragilizada, que ninguém conseguia nada, e você lá, às vezes a gente achava ruim, porque você mandava, e aí não queria. E ser mãe também é isso. Fazer o que a outra pessoa não quer, criar um atrito pelo bem daquela pessoa. E às vezes isso dificulta as relações. E eu acredito que, porque quem está sendo mandado acha ruim, eu falo de experiência própria, sempre achei muito ruim, mas todas as vezes foi para o meu bem. E tem a sensação de dever cumprido, de tipo assim, dei o meu melhor, independentemente de como a outra pessoa vivenciou essa minha entrega. É um questionamento que eu faço dia após dia. Então, a questão da responsabilidade, essa palavra está sempre pesada nos ombros. É a questão do tomar de conta, não só do meu paciente, do meu trabalho, da minha família, dos meus amigos. Então, é uma questão, assim, que eu penso, repenso, me reafirmo todo dia, se eu fiz o melhor. A maioria das vezes, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu tenho essa responsabilidade de... Às vezes eu erro, claro. E Deus, eu acho muito bom, porque quando eu erro, vem também a resposta rapidinho. Isso é ter consciência, isso eu queria ensinar para vocês, assim. A gente se conhecer. E a gente perguntar a nós mesmos, será que eu acertei? Em todas as nossas atitudes no dia a dia, será que hoje o dia foi bom? Será que eu fiz eu dei o meu melhor? Eu acertei? Eu errei? Então, esse questionamento nos edifica, nos faz crescer. Esse questionamento do que você pode fazer por você e pelo próximo, pelo outro, pelo seu irmão, pela sua sociedade, tem que estar sempre presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Daqueles sonhos da menininha, Etinha. Aí esse apelido aqui ao vivo, né? Para quem não conhece, a doutora Wellita, em casa a gente chama ela de Etinha. Daqueles sonhos de Etinha, quando você era criança, que morava no Torre de Baixo, junto de Painho, Mainha, o Edna, Elinha, que eu morava com vovó, né? O que falta realizar? O meu sonho sempre foi ser médica. Eu acho que eu recebi isso dos meus tios, né? Que eu já tinha, quando eu comecei a estudar, eu já tinha o doutor João e o doutor Valdir na linha de frente. Então, eu sempre tive um sonho de médica, um sonho de fazer o que faço. E o que falta é fazer. Ai, tanta coisa.
muita coisa, porque o sonho não para, eu sou aquela que não para de sonhar. Então, quando criança, eu acho que já realizei. Já tive 2 filhos, já construí minha família, já apaixonei pelo marido, já tenho tudo pronto, mas ainda falta muita coisa, porque o sonho é aquela realidade que a gente nunca alcança. Então, muita coisa já foi feita. Eu estudei lá no Colégio do Tambor até os 10 anos de idade. Eu quero mandar um abraço para minha família lá do Tambor, seu Cesário, meu avô, meu pai Hélio. E eu vinha do tambor de baixo para o tambor de cima a pé. Antigamente, os estudantes não tinham o suporte que tem hoje, graças a Deus que temos transporte, temos alimentação, mas foi muito difícil a vida dos anos 60. E quem precisava estudar, vocês que têm essa idade, sabe? E quem não sabe, é assim, agarre a oportunidade de estudar. Estude, porque toda profissão é importante, mas quando você está com propriedade, você está sabendo o que está fazendo, você tem o estudo, essa sua profissão realmente rende mais, valoriza mais e produz mais. E toda a sociedade ganha. Então, o estudo é a base de tudo, a educação. E na minha época, não era comum mulher estudar. Exatamente. E aí, eu acho que eu fui uma das pessoas que furou a bolha, que sempre teve esse pensamento, esse sonho de galgar um lugar melhor para mim, para minha família e para quem está ao meu redor. Também era um pensamento que dentro da família sempre foi muito encorajado, né? Primeiro você precisa estudar, para depois você casar e ter filhos. Aí a gente vem falar de Dona Liquinha. Exatamente. Eu falo, você fala. Vovó que sempre priorizou o estudo em detrimento à vida de dona de casa. Apesar dela não ter estudado, ter casado, ter tido filhos, ela sempre priorizou, sempre incentivou, sempre elogiou, sempre teve muito orgulho de todas as pessoas, todos os seus filhos, netos, bisnetos, e sempre colocou o ensino, o aprendizado como uma prioridade na vida da gente. Por isso que todo mundo ama estudar lá em casa. Voltando para você, criança, eu lembro de uma situação que eu acredito que tenha sido a primeira vez que você foi resiliente, mas eu queria saber de você, assim, do teu ponto de vista, quando foi a primeira vez que você driblou uma dificuldade? Você lembra? Quando criança? Sim, quando você era criança. Eu Nossa. morava lá no Tambor de Baixo. Nossa, eu lembro de uma muito importante. Eu gostava de ir para a escola, né? Minha mãe, eu ia de manhãzinha para a escola, minha mãe ia trabalhar, ela era professora, ela ensinava, e eu ia para o tambor assim. Quando eu voltava, ela iria para Surubim, que ela ainda estudava, e eu tomava conta da casa, uma criança de 6, 7 anos, 8, mas eu lembro muito desse dia onde eu, brincando na escola, caí e quebrei o joelho. Houve uma fratura e uma luxação do meu joelho. Então, eu sabia que eu tinha que voltar para casa. Fui andando. E à tarde, voltando a brincar com as vizinhas, eu peguei um pau. O joelho estava doendo muito, mas eu peguei um pauzinho e disse assim, eu sou o velhinho. Né? Com um cacete. Se puder andar assim, vamos brincar, eu sou o velhinho, vou pegar vocês. Então, isso aí marcou muito. Marcou toda a família, porque a gente sempre lembra. E aí depois, com pouco tempo, à noite eu já não conseguia dormir muito. Nessa época não tinha carro, não tinha transporte, não tinha prefeitura para dar assistência. E também estava com medo, porque não tinha como saber tamanho o que acontecia. Sempre tinha uma explicação lógica. Eu não sabia que tinha quebrado o joelho. Não. Fraturado. E de manhã, o joelho bem grandão. E aí eu levei, minha mãe me levou ao Hospital São Luís. Eu conto o doutor Davi, que era o médico que estava de plantão. Digo, Davi, eu cheguei aqui, foi o que cuidou de mim. Quem resolveu, porque antigamente as coisas eram resolvidas em Surubim. Meu pai sofreu um acidente de projétil de fogo, de bala, e foi operado em Surubim, o doutor João operou. Então, as coisas assim, deram uma alavancada em algumas coisas e regrediram em outras, né? Hoje a gente não consegue operar uma emergência em Surubim. Mas aí resolveu meu joelho em Surubim, operou, e botou o gesso, eu passei 2 meses numa cama. Isso me marcou muito. Mas ali, veja como eu tinha força. Eu saí da escola andando, com o joelho quebrado, com a perna quebrada, e ainda brinquei de tarde. Mas eu brinquei assim, amparada no cacetinho, dizendo que era um velhinho, mas
E essa resiliência apareceu também nas outras vezes que você, infelizmente, sofreu um acidente. Todas as outras vezes você conseguiu ser resiliente e entender que, poxa, o melhor agora é manter a calma e ver o que precisa fazer. Sim. Porque eu preciso continuar viva para criar meus filhos, para cuidar da minha população, para cuidar de mim. E eu vou sair dessa. E você teve acidentes muito difíceis, mas graças a Deus, em nenhum deles você olhou pelo pior lado. Você sempre olhou pelo ainda bem que. Sim. E isso é ser resiliente. Porque, tipo, o ideal seria não ter tido um acidente, mas teve. O último que foi gravíssimo. E quando você percebeu que, poxa, eu tenho que sair daqui, como é que eu faço? E aí apareceu aquela menina que tem que voltar para casa, né? Eu tenho que cuidar da casa, mas aí eu tenho que ir, que a minha mãe tá me esperando. E de tarde eu quero brincar. Não tô da... Cadê o caceteiro? Mesma coisa no último acidente. Como é que eu faço para me manter viva? Se tem essa chama aqui na frente, né? Foi um momento difícil. Muito, muito difícil. Eu brinco muito com o Renato, dizendo que eu dirijo melhor do que ele. Aí ele me responde, como? Você já teve vários acidentes e eu nenhum. Eu digo, poxa. Por isso mesmo que eu sabia. Esse último acidente em 2018 foi grave. Eu até estou sequelada, né? Até hoje. Eu sinto dor ao pisar. Toda pisada dói. Então eu ainda preciso fazer outra cirurgia. Mas eu vou esquecendo e vou empurrando para frente, que eu tenho outras prioridades. As minhas prioridades, sempre as prioridades, nem sempre são minhas ou dos meus filhos, mas é do meu contexto, do meu grupo, das pessoas. Antes era uma eleição, depois é uma pós-eleição, depois é isso, depois é aquilo. E eu vou tendo as prioridades, que eu vou deixando o meu eu para depois, mas não, isso não significa que eu não estou me cuidando, né? Eu vou deixando quando dá para deixar. Quando não dá, eu digo, já passei por uma cirurgia, né, de útero, onde eu tive um início de um câncer de endométrio, mas assim, resolvi rapidinho. E quando é urgente, eu resolvo. Quando dá para esperar, eu espero. Na época que você foi prefeita do município, qual o momento que você lembra, assim, que foi o mais difícil em ser gestora? E, tipo assim, tenho que tomar uma atitude difícil que talvez não agrade a minha militância. Mas precisa ser essa atitude. Aí foram muitas, né? Foram 8 anos de gestão, onde a gente é eleito com um discurso, né? Com um sonho. Né? Tão tal que nessas últimas eleições, meu amigo Tasso disse assim, você não está mais vendendo sonho, você está muito realidade, você está muito pé no chão. É porque a gente vai aprendendo. Então a gente vende menos sonhos. A gente tenta botar o pé no chão e dizer assim, o Hospital Vertente do Lério não é viável. E eu vou continuar dizendo que não é viável, mas tudo bem. É um sonho, quem sabe um dia, né, a gente desenvolva e chegue. Mas hoje não temos condições. Mas vamos lá, voltando para a questão do... Quando eu era gestora, 8 anos, quantos anos? 20 anos atrás, 2004. Então, veja, um dos fatos muito importantes que quando eu assumi a gestão, eu disse assim, eu vou dar trabalho aos toyoteiros, ao transporte da minha cidade. Eu vou fazer com que as pessoas melhorem de vida. Eu vou trazer o trabalho para dentro da região e da minha cidade. E aí eu comecei a trabalhar, a funcionar o transporte escolar com o transporte que as pessoas tinham, o Toyota, a Rural, o Chevette. Ou você tem um carro, então vamos transportar aluno. E aí isso foi feito na minha gestão, na primeira gestão, e chegou em 2007, onde houve denúncias e o Ministério Público proibiu que eu fizesse esse transporte escolar de Toyota. O carro não era adequado, o carro não cumpria as normas do Ministério da Educação. Do Ministério da Educação, mas assim era a nossa realidade. Naquela situação, né? Porque eu lembro quando eu estudei em Surubim, a gente ia na mala da Rural, pagando, inclusive. E do Toyota, pendurado. Era porque, tô falando 1980, não tinha Toyota, era Rural. A gente ia na mala da Rural, e aí, inclusive em pé. Porque eu era pequenininha, aí o dono era seu... Qual é o nome do tio de Manu? Qual é o nome dele?
Zé Totô? Zé Totô. A gente ia Um na abraço rural pra Zé Totô. Um abraço para Zé Totô. A gente ia na rural do Zé Totô, e aí ele era um carro de frete, e aí as crianças iam, se não tivesse passageiro, a gente ia sentado num banquinho que tinha de madeira na mala da rural. Mas se tivesse passageiro, ele ia botando os passageiros, e a gente ia em pé. Ia e voltava, e às vezes voltava, que não é correto, gente, mas era o que fazia. A gente Aqui voltava... o ônibus de seu mocinho também. O ano foi depois. A gente voltava pela exposição de animais para esperar os caminhão da Megaó para pegar um bigu. Uma carona. Isso. Então, só concluindo, então em 2007 chegou o processo, a investigação do Ministério Público, o processo, o qual eu respondi por ter contratado um transporte não adequado para as crianças andarem, apesar de você dizer isso, e eu e vocês de Vertente do Lério saber que era a realidade não só nossa, como da região, e ainda tem municípios que usam o Toyota como transporte escolar, mas é errado, né? E aí eu fui penalizada, respondi criminalmente, foi muito difícil, foi duro, porque a pena era pesada, pedia cadeia, prisão, e aí veio a necessidade de destratar aqueles carros. Eu tinha mais de 100 pessoas, 100 famílias Que iam ficar desassistidos. que iam ficar desempregados e desassistidos. Mas aí, como o universo, o nosso Deus, a vida reajusta e arruma todo mundo, e aí as pessoas foram se arrumando, e graças a Deus estamos todos muito bem. E qual o momento que você lembra assim, que foi o mais gratificante? Que você pensou assim, poxa, tudo que aconteceu até agora, de bom e de ruim, valeu a pena para eu continuar como gestora do meu município, para eu continuar sendo a mãe do povo da minha cidade? Nossa, tiveram muitos momentos. Um muito importante, Tássio, foi a reeleição. É quando você tem... o povo te dá aquela chance de continuar, de fazer melhor. Porque a gente sempre entra com sonhos e não consegue resolver tudo. E aí você diz assim, ainda 4 anos foi muito pouco, ainda preciso fazer mais. E aí o povo me reelegeu. A reeleição, a grande carreata, eu ainda tenho um DVD, onde eu contei com o Daniel de vice-prefeito. E aí, apesar de estar sofrendo, porque... o meu adversário era o Dr. Valdir, e eu tinha uma história muito bonita com o Dr. Valdir, uma história linda que Deus trilhou, né? Mas, assim, a minha reeleição foi um momento de muita gratificação, foi muito marcante, né? Aí depois vieram assim, eu ver as crianças, eu ver as pessoas crescerem, eu ver melhorar as ações da educação, da saúde, as mães, eu ser madrinha de muito menino, eu ir comer na casa das pessoas. Então, houveram muitos, plantamos muito e colhemos também. O seu nome não é nada assim peculiar, né? Manhã foi bem criativa com os nomes da gente. Mas depois que você cresceu, que se transformou na doutora Wélita, Vertente do Lério tem muitas Wélitas. Você recebe isso assim como um elogio? Eu não tinha pensado nisso, mas eu acredito, apesar de ser um nome difícil, né? Um nome que eu tenho umas afilhadas Wélita, eu tenho uma que marcou muito, ela não é da cidade, eu operei a mãe, é de Casinhas, e a mãe disse, vou botar o seu nome em homenagem a você. Alguns anos depois eu encontrei essa mãe, ela tinha 3 filhos homens e a 4ª filha, mulher, era Wélita. E eu encontrava com ela e ela falava a felicidade da filha, mas alguns anos depois ela me encontrou e disse, doutora, minha filha faleceu. Minha filha teve meningite e faleceu. Nossa, como me marcou essa falta dessa Wélita, que eu tinha trazido ao mundo, que tinha meu nome e que infelizmente adoeceu e morreu. Então, eu também tenho afilhados aqui, né, com o nome Wélita por mim, né, uma sobrinha de Ferrugem e muitas outras, mas não muitas. Eu acho que não é um nome que pega, não. Bom, mas é uma homenagem, né? Porque é um nome diferente e se botou Wélita, muito provavelmente é porque você é uma referência. O meu outro é Valquíria, Wélita Valquíria,
Quem gostava muito de chamar Valquíria era Sérgio Ramos. Ele dizia, você é muito bonito esse nome Valquíria. Mas aí não pegou, e eu sou Wellington ou Etinha. Ou doutora. Isso. E as pessoas também chamam de doutora. Não por um distanciamento, muito pelo contrário. Eu acho que é por uma aproximação que você sempre trouxe, assim. Porque a gente cresceu numa época em que ser doutor era muito distante, até porque não existia por aqui. E aí começou com o tio Valdir, depois com você, essa aproximação dessa figura tão emblemática e tão distante da realidade da população de uma cidade pequena, que na época nem era cidade, era distrito, com um cargo, uma profissão tão difícil que era de se ter na década de 80, de 90, começo dos anos 2000. E aí, quando as pessoas lhe chamavam de doutora, era de uma forma, ou chamam ainda, era de uma forma que, tipo assim, poxa, a gente como a gente também consegue. E hoje o nosso município conta com vários médicos, com várias pessoas que conseguiram concluir uma graduação, né? E graças ao incentivo do poder público e a melhoria da condição de vida e também as referências, porque as referências, elas são muito importantes. E aí você diz assim, poxa, eu consegui, você também consegue. Vai, acredita em você. É difícil, mas não é impossível. Você se sente, assim, feliz em ver tantos jovens na sua cidade formados, graduados, trabalhando, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da tecnologia. A gente está aqui hoje graças a uma equipe maravilhosa que a gente, por ser analógico, não conseguia nada. E o pessoal muito jovens, que sei lá, 20 e poucos anos. A equipe técnica. A equipe técnica dando um show. Não é maravilhoso ser pertencente e responsável, em parte, por essa realidade? Sim, eu queria aqui abrir um parênteses para elogiar o Dr. Valdir, porque sempre foi minha referência. E eu queria dizer assim, na minha época, lá nos anos 80, eu passei no vestibular, no primeiro vestibular que fiz, uma universidade pública, em 85. Gente, era muito difícil passar no vestibular. O vestibular era cobra, isso é pé de cobra. Ninguém via, ninguém passava. E aí, Deus me abençoou, eu consegui passar na minha residência lá no IMIP, eu consegui passar em todos os concursos públicos que fiz. E aí, isso foi galgando, né, minha história, minha trajetória, apesar de eu não falar muito sobre isso, mas eu acredito que sim, por eu me tornar uma pessoa pública, isso na nossa cidade, na nossa pequena cidade, claro que influenciou. E influenciou muito. E eu sempre fui da educação, eu herdei isso da nossa avó, Dona Liquinha. Vamos puxar de novo Dona Liquinha, porque foi ela dava a bênção e dizia assim, a todos os netos, Deus te abençoe, Deus te faça um médico, E a gente tem o privilégio, o saudosismo de dizer que a nossa avó incentivou os netos, todos são formados, né? Todos são formados, a maioria na saúde, mas eu acho que todos na saúde. Tem os professores. Tem professores, isso. Mas assim, Dona Liquinha foi aquela mulher de visão que colocou o estudo em primeiro lugar. E aí eu abracei, né? E minha trajetória de vida fez também servir de exemplo para os amigos, para as pessoas, para quem admirava a doutora Wellington, a mulher que trabalhava, que tinha filho, que amamentava. Amamentava a Renata na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Eu usava de vestido e ela entrava debaixo do vestido e ficava mamando. Renata sendo Renata até hoje, né? Renata até hoje. Fã número 1 da mãe. Ela se sente assim... o maior elogio que você pode dar a Renata é dizer assim, menina, tu tá a cara da tua mãe, tu tá igualzinha à tua mãe. Ela abre um sorriso, orelha a orelha, que ela diz assim, ganhei o dia, tia. Parece muito comigo e o Antônio parece com o pai, né? Exatamente. Se você pudesse fazer um distanciamento entre doutora Wellington e Etinha, o que doutora Wellington diria para Etinha? A doutora Wellington diria, continue assim.
Continue amando muito. Sabe que eu fui uma adolescente muito namoradeira, né? Falou em Renata, eu me lembrei desse detalhe, assim. Eu namorei muito. Namorei, assim, a rua inteira, meus amigos. E o bom, minha irmã, é que esses ex-namorados se tornaram muito amigos. Então, a gente teve um relacionamento de amor e depois ficou de amizade. Então, Então, você diria para... A doutora Wellita diria para a Etinha, tipo assim... Valeu a pena? Você fez tudo certo? Você não, iriam ter críticas. Eu errei em algumas coisas. O bom é que a gente eu consigo ver bem direitinho, ponto a ponto, onde errei. Mas eu diria, assim, que teve momento que houve excesso, teve momento que houve falta. Mas na grande maioria das coisas foram positivas. Eu reescreveria a minha história. Eu faria tudo de novo. Hoje eu com 57 anos, eu teria feito a grande maioria das coisas que eu fiz. E o contrário, o que Etinha diria para a doutora Wellita? Diria assim, poxa, como você ultrapassou as minhas expectativas. Então, a Etinha não sonhou tanto. A Etinha, ela queria subir uns degraus, mas a doutora Wellita foi além. A Etinha queria uma casa com portão de ferro. Isso, eu não ia falar esse assunto. Isso não porque quando eu morava no Tambor, né, minha casinha simples, aquela porta de 2 rolos, um em cima e embaixo, 2 janelas, taraná, e eu ia para Surubim, eventualmente, claro. Quando minha mãe ia receber, né? Quando mãe ia fazer uma feirinha, comprar. Eu lembro muito da bolsa de feira da gente. Era laranja, o queijo de carne. Os biscoitos? Não, biscoito. Não lembro, não. Não tinha biscoito. Quando adoecia, a gente ganhava biscoito. Só comia biscoito. Assim. E aí eu passava, ia para o hospital, São Luís, para algumas consultas, e passava naquela rua do Capitu, onde tinha muita casa de portão de ferro. E eu olhava, ficava maravilhada. Eu dizia assim, nossa... Quando eu crescer, eu quero uma casa de portão de ferro. E o meu sonho era só aquele, né? E aí Deus trabalhou. E eu também, né? A gente, um ajudou o outro, Deus deu o dom. E aí a força está dentro de você, minha amiga, meu amigo. A gente consegue o que a gente quer. É só a gente ter nortes, né? Nortear um caminho. E aí a gente chega lá. Se agarrar às oportunidades, né? Se agarrar às oportunidades. Confiar em você. 50% da sua... Olha, eu digo assim a você. Eu passei em todo concurso público que fiz. Você disse, sério? Sério. Ninguém acredita muito, mas foram 2 concursos públicos no estado, uma residência médica, o vestibular que fiz. Depois passei no concurso público da cidade de Casinhas, da cidade de Surubim e da cidade de Vertente do Leste. Foram os únicos concursos que fiz e todos fui aprovada. Você diz assim, qual é o segredo? O segredo é acreditar. É acreditar, mas assim, não basta acreditar e ficar sentado. Dizendo assim, vai dar certo. Não. Você acredita, vai dar certo e você vai à luta. Você corre, você estuda, você senta, você prioriza seu tempo. Porque não dá tempo. E hoje em dia, eu digo ao jovem, aos adolescentes, que o tempo é muito curto. E com o telefone e com as redes sociais agora é que você tem que priorizar as coisas. Não dá pra passar o dia no joguinho, vendo as mídias, as fofocas e ser uma pessoa de sucesso. A não ser aquele pastor. O menino lá. Atualmente, na área da medicina, evoluiu bastante, né? Hoje em dia, a tecnologia e a abertura de cursos médicos, tem muito médico. Qual a maior dificuldade em continuar fazendo um trabalho de excelência, tanto no particular, quanto no público, quanto na gestão da saúde pública que você ainda participa? Qual a maior dificuldade em entregar um bom trabalho na atual situação que a medicina vivencia no nosso país? É um bom tópico, é uma boa pergunta e eu vou te dizer o seguinte. Eu priorizei trabalhar na rede pública, né? Eu tive consultório um tempão, mas o pessoal reclama muito. Venha, eu preciso de você, é só você que sabe cuidar de mim. Eu tenho esse prazer de escutar isso de muita gente.
Mas eu tô atualmente só na rede pública. E eu queria dizer a você assim, a internet, a facilidade de notícias ajuda, mas atrapalha. Atrapalha muito porque o doente, você tá com a ideia na sua cabeça, a medicina não mudou. Você tem a história, o paciente chega dizendo a história, como foi, como começou, e você vem com seu estudo, seu raciocínio clínico, já botando ali, já vendo o que você vai pedir de exame e a sua hipótese, o que você acha que vai tratar, Aí o doente vem, não, mas eu quero uma ressonância, eu quero entrar no computador que diz tudo. E aí, meu amigo, para você dizer a esse paciente que não é assim, é difícil. Exatamente, porque hoje em dia vivemos tempos de muita informação que, na verdade, é desinformação. Que atrapalha. Muito. Porque... A vida, não só a minha profissão, né? O doente entender que eu sou boa, que eu vou saber resolver, mas a vida da pessoa. Exatamente. Às vezes ele acaba indo atrás do médico que vai fazer o que ele quer. Inclusive, a gente tem muita experiência. Meu filho disse, mãe, eu tinha um colega que não estudava, um colega de turma preguiçoso, tirava nota baixa, não sei como passou. E eu tive notícias sobre agora que ele está ganhando rios de dinheiro na internet, porque ele é médico ortomolecular e biomolecular. Que nem existe. Mas aí ele assim, sabe? Então, existe também a picaretagem do ser humano, existe em qualquer profissão. A gente encontra no servente, no pedreiro que você contrata para fazer a sua casa e ele enrola e não faz, como também no médico, que te promete vender um sonho, vender uma coisa e não faz. Então, e agora com essa internet, né, com essas facilidades, que tem um lado positivo, mas a medicina sofre um pouco, e o médico de caráter de responsabilidade também sofre muito. E o paciente sofre mais ainda, né? Porque a desinformação que ele consome faz com que, às vezes, ele nem está doente e acabe adoecendo, fazendo suplementação do que não precisa. Do que não precisa. Fazendo correção do que não precisa, usando polifarmácia em subdose que não precisa. Gastando seu dinheiro. Então, a grande maioria das vitaminas, a gente não precisa. Mas aí a gente chega na farmácia e o comerciante diz assim, olha essa vitamina aqui, você termina comprando e você termina sendo lesado, né? E fazendo alguns tratamentos que fazem mal, mas aí você viu na internet, você viu na moda que tá na moda e você vai fazer e você termina fazendo. Então, infelizmente, a gente precisa chamar, principalmente a profissão de médico que cuida de uma coisa muito, muito importante, que é a saúde do ser humano. Então, o profissional médico precisa continuar tendo a ciência como base das suas condutas. Isso, o que está com evidência robusta dentro da literatura médica. E não aquela moda. Meu protocolo X, meu protocolo Y. Poxa, mas o seu protocolo não está dentro do respaldo da literatura dos seus pares, guarde para você. Porque o que não tem evidência científica robusta é experiência pessoal. Experiência pessoal que não pode ser replicada, você não pode dizer que funciona para todos. Não é a medicina baseada em evidência. Não é medicina baseada em evidência. Dentro da ginecologia e obstetrícia, quais os maiores problemas para quem trabalha com a saúde pública? É convencer a fazer o preventivo, é convencer a fazer os exames de rotina que não precisa de exames de rotina, a partir de que idade essa mulher precisa fazer mamografia, ultrassom de mama, como é? Gente, apesar da gente ter difundido muito a prevenção do câncer de colo de útero e de mama, pasme, ainda tem mulher que esquece de fazer. Então, a gente sabe que o que mais mata nossas mulheres no Brasil e no mundo, especialmente no Nordeste, é o câncer de colo de útero. Graças a Deus, a gente tem uma vacina agora. Nos próximos anos, a gente vai ver isso cair. Porque o HPV, que é o grande 90% do responsável pelo câncer do colo, está tendo vacina. Então, as mães... Então, vacinação é importante. Muito importante. Muito importante. Vacinar a criança contra HPV, na faixa etária, procure o seu agente de saúde, seu posto de saúde, sua escola. A vacina é muito importante. Contra o HPV, contra o BCG, contra...
Isso, toda a Todas qualidade as vacinas vacinal. que existem, tem algumas que o SUS paga e tem outras que não pagam. Mas quem puder... A grande maioria o SUS cobre das vacinas importantes. Isso, mas aquelas que o SUS não cobre, quem puder Deve deve vacinar sim, ou claro. é bobagem? Eu sou ciência, eu sou vacina. Então, eu recomendo e tem uma vasta literatura e uma vasta comprovação de que vacina é importante. Então, você faz as vacinas que são necessárias para você. Sim. Eu também. Inclusive... E pedimos a você que está nos Pedimos escutando. a você. Pronto, eu não tive catapora. E quando eu fui fazer meu internato na infectologia, lá no Oswaldo Cruz, eu gastei uma grana para fazer a vacina de catapora, porque a vacinação impede você de contrair aquela doença. Que doença infectocontagiosa de criança que adulto pega, É grave. o adulto sofre muito. Então, voltando aos exames, que toda mulher precisa fazer, qual é a faixa etária, como é que faz, como é que acessa a rede pública. Então, do ponto de vista da saúde da mulher, que eu entendo, que eu amo, que eu adoro, a gente precisa, todo postinho de saúde perto da sua casa disponibiliza esse suprimento. Então, a gente precisa colher uma citologia, que é a prevenção do câncer de colo de útero, anualmente. Todo ano você tem que ir lá no seu postinho, com sua enfermeira mesmo, com a técnica, é muito simples. É colher, não precisa ser médico, não precisa ser a ginecologista, aquela melhor que você gosta, que é a doutora Weta, mas assim, eu fico muito lisonjeada, mas eu digo, a enfermeira, claro, capacitada, tecnicamente, ela vai colher, tirar a sua secreção para estudar se tem células doentes ou não. E aí é o primeiro passo, né? Se tiver, vamos para a biópsia, vamos para o tratamento. Se não tiver, encerra o caso, vai para casa, volta para o ano. Isso, Todo ano. todo ano. Mesmo quem não está com vida sexual ativa. Sim. Mesmo quem não tem, porque o órgão está lá e adoece. Exatamente. E o vírus ele pode ficar lá e não aparecer, e por isso você precisa, mesmo sem a vida sexual ativa, continuar fazendo o exame preventivo. Sim. A doença pode, uma vez entrar em contato com HPV, com aqueles sorotipos que são graves, que são cancerígenos, ele pode desenvolver lá na frente. Não precisa estar com atividade sexual atualmente. Outra coisa importante, fora a citologia, fora a sua prevenção, é a mama. Mama é o segundo lugar de câncer que mata nossas mulheres, que mata as mulheres do Brasil e do mundo. Então, e pasme, salvo devidos casos, alguns pequenos casos, mas assim, é um câncer totalmente prevenível. É um câncer que hoje tem até assim, como a Angelina Jolie, aquela artista famosa, que fez o DNA e viu que tinha na família e tirou as mamas. É uma prevenção radical, né? Você assim, vou tirar tudo. Então ela tirou as mamas para não adoecer de câncer de mama, porque a família dela tinha um gene de câncer de mama. Mas nós aqui, na nossa comunidade, na nossa cidade, a gente dispõe de mamografia de boa qualidade no Hospital São Luís, totalmente paga pelo SUS. É só você ir no postinho, o médico pede, você vai na regulação, na Secretaria de Saúde, marca e o Hospital São Luís realiza a sua mamografia. A idade de mamografia é acima dos 49 anos, que o SUS preconiza, né? Mas com 45, 46 já dá para você fazer. Qual o exame que a gente pode fazer antes? A ultrassonografia. Então, a ultrassonografia é o exame de imagem onde você consegue detectar se aquele carocinho, aquele sinal é perigoso para ter câncer ou não. E daí, segue os encaminhamentos. A gente tem uma UPA em Limoeiro, onde a gente tem mastologista, especialista em mama. A gente precisa cuidar de você. Então, tá vencido seu exame, olha... Agora, outra coisa que me remete me faz lembrar o exagero. Então, você não pode fazer mamografia de 6 em 6 meses todo ano de rotina. Porque um exame que é preventivo pode se tornar um problema para você, porque tem uma radiação ali que pode provocar câncer. Então, você não deve se expor à radiação de forma desnecessária. Exatamente. Então, quando a paciente chega para mim, olha, parece que já faz 6 meses que eu fiz minha mamografia. Mostre. Opa, normal, só precisa daqui a 2 anos. Amiga, você não precisa fazer antes, porque se você fizer antes, vai te adoecer. Não só a mama, como o tórax, o mediastino, porque aquela radiação pode desenvolver um câncer.
se fizerem demasiado. É como as ressonâncias, tomografia, que as pessoas acham que não faz mal, mas podem fazer mal. Então, você só faz quando o médico achar que precisa. E não você chegar no posto e dizer, eu quero fazer a ressonância, eu quero fazer... Quem solicita o exame é o profissional que está atendendo o paciente de acordo com o que ele imaginou de hipótese de diagnóstico para confirmar, para descartar ou para prevenir, né? E outra coisa importante, os exames de imagem, a paciente precisa guardar. Sim. Porque quando ela levar na próximo exame, a comparação é fundamental. É fundamental para se observar se houve ou não alteração naquela mama nos últimos 2 anos, ou nos últimos 6 meses, ou no último ano. E sua mamografia, minha irmã? Está em dia. Mamografia, inclusive, e ultrassom também. Eu faço os meus ultrassons com o Felipe. Ah, muito boa referência. Lógico. Então, tá. Então, assim, para fechar, vamos fazer o seguinte, um ping-pong, tá? Eu vou fazer umas perguntas. Estamos finalizando no nosso tempo. Estamos finalizando. Vamos fazer um ping-pong. Quanto tempo temos? Vou fazer umas perguntas e você vai responder de forma objetiva, tá bom? Com uma palavra, tá? Eu não sei se eu consigo ser objetiva, mas eu vou tentar. Senão eu lhe dou um carão depois, você sabe como eu sou. Eu sei. Se você tivesse, como se você estivesse no divã, esqueça todo mundo, esqueça que temos público. Um defeito da doutora Wellington. Querer resolver tudo em curto tempo. Palavra. Uma palavra. Então, um defeito. Que você só revelaria no divã. Rapidinho, né? A resposta? É. Pode ser assim, não tenho. Eu tenho. Emoção. Bom, eu acho que é dificuldade de receber elogios, mas tudo bem. Spoiler, tá, gente? Uma qualidade. Uma qualidade. Compaixão. Um medo. Perder a lição. Eu já tá até acostumado. Isso aí não passa logo. Não, tirou a minha irmã de tempo. Ela esqueceu as perguntas. Bom, um projeto que você não revelou a ninguém. Ainda não construí. Nossa, a gente já queria saber, né? Spoiler. Minha vida é um livro. Aberto, exatamente. Quais as considerações finais que você deixa para o pessoal? E de antemão, já queria agradecer aos meninos, a Taíde, Tássio, Júnior, Lucas, a Ângela, que cedeu espaço, senão a gente não conseguiria. E a você, que você é a minha referência. Eu amo a minha irmã muito, 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 muito. Ela é maravilhosa, ela tem dificuldade de receber elogios, gente, e de receber presentes. Aí os presentes eu dou porque ela sempre me dá algo em troca. Eu sou sabida, eu vou lá, dou uma bobagem, ela vai me dar uma coisa bem... Ela tem essa dificuldade de ser agraciada. O primeiro pedaço de bolo do último aniversário eu dei a ela e ela fugiu da festa. Quando eu menos esperei, ela não estava lá. É uma dificuldade que você tem e... porque ela é tão generosa, tão generosa, tão generosa, que ela esquece de receber. Tem essa dificuldade. Mas eu estou treinando ela para mudar isso. Quais as considerações finais para o pessoal que está ouvindo a gente e que vai ficar gravado? Você já tinha me dito isso, essa análise, mesmo que não foi no divã. Uma colega médica também me disse isso. Permita-se o Wellington receber. Mas assim, eu sou a doadora, né? Então, há uma barreira aí no receber, mas eu tô tentando, vou trabalhar isso. Então, me despedindo da nossa conversa, dizer que foi muito bom conversar com vocês, amigos e amigas. Dizer a vocês que hoje é o dia
da gente curtir, da gente ressignificar, da gente repensar, da gente ver onde, das prioridades, a gente vê onde pode melhorar. O Dia do Trabalhador é um dia muito importante. É dia de pensar, de você achar onde está o erro e onde pode melhorar, né? Onde é que a gente pode crescer espiritualmente no trabalho, onde pode melhorar a nossa renda, nosso relacionamento com o vizinho, com o marido, com os filhos. No próprio trabalho, né? No próprio trabalho. Então, a farra também é permitido, mas vamos, né? De tudo, a farra é o terço. A farra... Aí cada um com sua prioridade, né? Dá prioridade. Mas dá tempo para tudo. Ainda dá tempo. Parabéns ao trabalhador, a você, trabalhador. Eu quero que vamos fazer outros encontros. Eu quero estar sempre presente, irmã, na sua vida e na vida dos nossos, da nossa população, da nossa cidade. Um abraço. E ao Dia do Trabalhador, que tenhamos muitos dias de trabalhadores pela frente, né? Que nós, você que está ouvindo, eu, você, nossa população, que Deus nos permita muita saúde e comemorar muitos dias. Gente, muito obrigada. Foi um prazer entrevistar a minha irmã nesse programa inicial. Obrigada, pessoal que está aqui, dando apoio técnico a gente. Obrigada, Ângela. E obrigada a você que até agora ficou online com a gente. Nesse primeiro dia, vamos ter mais encontros. Vai ficar gravado, quem quiser assiste depois. Um beijo e até mais. Até logo, pessoal. Obrigada. Beijo, tchau.